Fala, nação rubro-negra! Bora de Flamengo! Olha, hoje vamos falar sobre alguns assuntos bem intrigantes. O preço do Paquetá já está sendo discutido entre o Flamengo e o West Ham. Vamos fazer um raio X do jogo entre Bangu e Flamengo com previsão de placar feito por uma inteligência artificial. Falaremos também de mais um cria do Mengão que está sendo assediado, dessa vez pelo Napoli da Itália. E por fim, falaremos do Ryan. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. O West Ham convocou uma reunião interna com seus acionistas para discutir a possível venda de Lucas Paquetá ao Flamengo. A informação que circula nos portais de notícias aponta que o principal tema do encontro será a redução do valor pedido pelo meia, que tem se mostrado um grande entrave para o negócio. Os dirigentes do clube inglês estão cientes de que a situação precisa ser analisada com cuidado, já que a saída de Paquetá pode impactar muito o time desde o fim do ano de 2025. Ainda antes do Natal, Paquetá tem um acordo verbal com o Flamengo para assinar um contrato por 4 temporadas. O jogador já deixou claro nos bastidores que, caso decida deixar a Inglaterra, a prioridade absoluta é retornar ao clube que o revelou para o futebol. Isso mostra o carinho que ele tem pelo Flamengo e a vontade de voltar a vestir a camisa rubro-negra. Neste momento, o West Ham está pedindo cerca de 50 milhões de libras, o que equivale a aproximadamente 57 milhões de euros. Por outro lado, o Flamengo trabalha com um teto de 40 milhões de euros, que é o valor considerado limite pela diretoria rubro-negra para viabilizar essa operação. Essa diferença nos valores é um dos principais obstáculos que precisam ser superados para que a negociação avance. No West Ham, a diretoria acredita que Paquetá ainda está valorizado no mercado europeu. Eles avaliam que poderiam conseguir cifras ainda maiores, especialmente com o interesse de rivais como o Tottenham, que já demonstrou disposição para oferecer um valor superior ao do Flamengo. Essa situação torna ainda mais complicada a saída do jogador, visto que o clube pode achar mais vantajoso mantê-lo no elenco. Além da questão financeira, existe resistência esportiva dentro do West Ham. O técnico Nuno Espírito Santo não quer perder o brasileiro neste momento delicado da temporada. Para ele, negociar Paquetá agora enfraqueceria ainda mais um elenco que já está lutando contra o rebaixamento na Premier League. A pressão interna é grande e Nuno sabe que precisa de todos os jogadores disponíveis para garantir a permanência na divisão principal. O West Ham calcula que uma eventual queda na Premier League pode gerar um prejuízo superior a 100 milhões de libras. Nesse cenário, Nuno entende que abrir mão de um titular absoluto tornaria a missão de permanência ainda mais complicada. Portanto, a situação se torna ainda mais delicada e exige uma reflexão cuidadosa por parte da diretoria do clube inglês. Do lado rubro-negro, o discurso continua sendo de cautela. O Flamengo reconhece a complexidade do negócio, mas aposta no desejo do jogador como um fator decisivo para tentar destravar a negociação nas próximas semanas. A vontade de Paquetá é algo que pode influenciar bastante essa situação e a diretoria está atenta a cada movimento. Na atual temporada europeia, Paquetá já soma 5 gols e uma assistência em 19 partidas. Números que reforçam seu peso técnico e explicam a dificuldade do West Ham em aceitar uma redução drástica no preço. Esses desempenhos em campo mostram que ele é um jogador valioso e difícil de ser substituído. A reunião com acionistas pode ser um ponto de virada nessa negociação. Enquanto isso, o Flamengo observa o cenário e evita movimentos precipitados. A diretoria entende que, se houver flexibilidade por parte dos ingleses, o acordo pode avançar rapidamente e se transformar em uma das maiores contratações da história recente do clube. O Flamengo está pronto para agir assim que as condições forem favoráveis
e a vontade do jogador for atendida. A expectativa em torno dessa negociação é alta, tanto entre os torcedores do Flamengo quanto entre os fãs do futebol em geral. A volta de Paquetá ao clube carioca é um desejo compartilhado por muitos e a torcida está ansiosa para ver como essa situação irá se desenrolar. A paixão rubro-negra faz com que todos fiquem atentos às movimentações do mercado e às decisões da diretoria. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso fortalece a nação rubro-negra. Nesta quarta-feira, 14 de março, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Bangu pelo Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 no estádio Moça Bonita, em um confronto que movimenta a rodada e chama atenção mesmo neste início de temporada, com o Flamengo utilizando a equipe sub-20 conforme o planejamento do clube. Mesmo com o time alternativo, o Flamengo chega como favorito. O retrospecto recente do confronto direto mostra ampla superioridade rubro-negra, com vitórias frequentes e domínio das ações desde os primeiros minutos. Esse favoritismo se sustenta também pelo momento do Bangu, que ainda busca maior consistência após o retorno à elite do futebol carioca. Um palpite gerado por inteligência artificial aponta vitória do Flamengo pelo placar de 2-0. É um resultado que se encaixa bem no histórico recente das duas equipes, já que o rubro-negro costuma vencer sem sofrer grandes sustos, enquanto o Bangu enfrenta dificuldades ofensivas contra adversários mais qualificados. O grande destaque do Bangu é o meia haitiano Garrincha, principal referência técnica da equipe. Ele é o jogador mais criativo do elenco, responsável pela organização das jogadas e por tentar quebrar a marcação adversária. Grande parte das esperanças do Bangu passa diretamente pelos pés de Garrincha. A provável escalação do Bangu tem Gabriel Barbosa no gol, Caio Felipe, Facundo Falcon e Privado na defesa, Pedro Cunha, Juan Lucas, Walber e Garrincha no meio-campo, Mauro Silva, Matheus Batista e Patrick formando o ataque. O técnico é Júnior Martins. Já o Flamengo deve ir a campo com Léo Nanete, Daniel Salles, Iago Teodoro, João Souza e Gianni Góes, Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles, Wallace Ien no comando do ataque. A equipe é dirigida por Bruno Pivetti neste início de competição. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso fortalece a nação rubro-negra. João Gomes, revelado pelo Flamengo, está cada vez mais próximo de dar um passo importante na sua carreira no futebol europeu. Atualmente, jogando no Wolverhampton, o volante brasileiro entrou de vez no radar do Napoli, que já avançou nas tratativas para contar com o jogador a partir do mês de junho. Essa informação foi divulgada por um jornalista renomado, conhecido por ser uma das principais referências do mercado da bola na Itália. De acordo com o noticiário italiano, o Napoli já encontrou um acordo econômico com o staff de João Gomes, o que significa que as bases salariais e contratuais com o atleta estão alinhadas. O que ainda impede que o negócio se concretize é a negociação com o Wolverhampton, que detém os direitos do jogador desde 2023. Portanto, essa parte da negociação ainda precisa ser resolvida para que tudo avance. Internamente, o Napoli vê João Gomes como a peça ideal para reforçar o meio-campo na próxima temporada. O brasileiro agrada pela intensidade, capacidade de marcação e leitura tática, características que são muito valorizadas pelo técnico Antônio Conte, que fez ajustes importantes ao longo da temporada para melhorar a equipe. Assim, a expectativa é grande em torno do potencial impacto que João pode ter no time. Na atual campanha, João Gomes já soma 23 partidas disputadas, com uma assistência
totalizando 1.713 minutos em campo, mesmo não apresentando números ofensivos expressivos. O volante se consolidou como uma peça funcional e regular na Premier League, atuando em 20 jogos da competição inglesa. Isso mostra sua importância dentro da equipe e como ele se adaptou ao estilo de jogo no futebol europeu. O interesse do Napoli também está diretamente ligado às mudanças que ocorreram no elenco do clube. No início da temporada, o esquema de Conte priorizava um jogo com meio-campistas fortes e dinâmicos. Porém, o time perdeu nomes importantes como Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e Anguissa, todos por lesão, o que forçou uma adaptação tática significativa, com menos opções disponíveis. No setor de meio-campo, o treinador passou a utilizar formações com pontas mais abertos. Um dos destaques recentes dessa nova formação foi outro brasileiro revelado no futebol nacional, David Neres. Contudo, o atacante também acabou se machucando e foi parar no departamento médico, reforçando ainda mais a necessidade de ajustes no elenco para 2026. João Gomes é um orgulho para a torcida rubro-negra e representa a valorização internacional dos atletas formados pelo Flamengo. Ele deixou o clube em 2023 rumo ao Wolverhampton e desde então tem mantido uma trajetória sólida no futebol europeu. O possível acerto com o Napoli representa não apenas um salto esportivo para ele, mas também mais um exemplo da qualidade dos jogadores formados pelo rubro-negro. Agora, resta ao Napoli convencer o Wolverhampton a liberar João Gomes, caso as partes cheguem a um acordo satisfatório. João pode vestir a camisa de um dos clubes mais tradicionais da Itália já na próxima temporada. Essa possibilidade gera grande expectativa entre os fãs do jogador e também entre os torcedores do Napoli. A transição de João Gomes para o futebol europeu tem sido observada com atenção por muitos especialistas e torcedores. A sua capacidade de adaptação e evolução ao longo das temporadas é um ponto positivo que certamente chama a atenção de clubes como o Napoli. Além disso, sua formação no Flamengo é um indicativo da qualidade técnica que ele possui. Esses fatores tornam João Gomes um jogador atrativo para diversas equipes na Europa. Com a possibilidade de se juntar ao Napoli, ele pode se tornar uma peça-chave em um time que busca se reestruturar após as perdas significativas por lesão. Assim, a expectativa é de que ele possa contribuir de forma efetiva em um novo ambiente competitivo. Os próximos passos na negociação entre Napoli e Wolverhampton serão cruciais para definir o futuro de João Gomes. Ele tem mostrado que pode ser um jogador importante em qualquer equipe que defenda, e a chance de atuar em uma liga tão prestigiada quanto a italiana é uma oportunidade que poucos jogadores têm na carreira. Por fim, a torcida do Flamengo continua acompanhando atentamente a trajetória de João Gomes na Europa. O orgulho de ver um ex-jogador do clube alcançando novos patamares é algo que sempre traz satisfação aos torcedores rubro-negros. Assim, todos esperam que essa negociação se concretize e que ele brilhe ainda mais no futebol internacional. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso fortalece a nação rubro-negra. O zagueiro Iago foi fundamental na estreia oficial do Flamengo na temporada de 2026 do Campeonato Carioca, marcando o gol que evitou a derrota para a Portuguesa Rio de Janeiro. Esse momento foi crucial, não apenas pelo resultado em campo, mas também por trazer à tona questões sobre o futuro do defensor no clube. A atuação de Iago foi um alívio para a torcida rubro-negra, que espera muito do time nesta nova temporada. Além do desempenho em campo, Iago está gerando bastante conversa nos bastidores da Gávea. Ele se encontra em seu último ano de contrato com o Flamengo, o que significa que sua permanência no clube está em xeque. A situação se complica ainda mais, porque ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe
Já a partir do meio do ano, a jornalista Raíza Simplício trouxe à tona essa questão em suas redes sociais, informando que a diretoria flamenguista já está atenta a essa situação. O futuro de Iago se tornou um tema importante para o Flamengo, que não quer perder um jogador tão valioso sem receber nada em troca. Raíza destacou que Iago, além de ser o autor do gol de empate contra a Portuguesa, enfrenta um futuro incerto no clube. O zagueiro já estourou a idade para jogar no sub-20, o que limita as suas opções dentro do Flamengo, com contrato até dezembro deste ano. Ele pode sair de graça se não houver uma renovação até junho. O empresário de Iago também deixou claro que o futuro do zagueiro está aberto. O ex-goleiro Gomes afirmou que muitas sondagens chegaram ao seu escritório, o que demonstra o interesse de outros clubes. A expectativa é que na próxima janela de transferências haja uma conversa com o Flamengo para discutir as melhores opções para Iago. Os rumores sobre o futuro de Iago não param por aí. O setorista Flazoeiro revelou que tanto o Bahia, com Rogério Ceni no comando, quanto o Brentford, da Inglaterra, estão de olho no zagueiro. Essa procura demonstra que Iago tem potencial e pode ser uma peça valiosa para qualquer equipe que decida contratá-lo. Com tantas incertezas no ar, a torcida rubro-negra fica apreensiva quanto ao futuro de um dos seus jogadores mais promissores. A diretoria do Flamengo precisa agir rapidamente para evitar perder um atleta que já mostrou seu valor em campo. A pressão está sobre os dirigentes para garantir a permanência de Iago na equipe. Um fator importante a ser considerado é a performance de Iago durante a temporada. Se continuar apresentando um bom futebol, as chances de renovação aumentam, mas isso depende muito das conversas entre seu empresário e a diretoria do Flamengo. A torcida espera que as partes cheguem a um acordo favorável. Enquanto isso, o foco de Iago deve estar em ajudar o Flamengo a conquistar os objetivos da temporada. O Campeonato Carioca é apenas o começo e o zagueiro tem a oportunidade de mostrar seu valor em campo. Com isso, ele pode fortalecer sua posição dentro do clube e aumentar as chances de uma renovação contratual. A situação de Iago é um reflexo do cenário atual do futebol brasileiro, onde muitos jogadores enfrentam dilemas semelhantes ao final de seus contratos. O mercado está sempre atento e movimentado, e o Flamengo precisa estar preparado para lidar com essas questões, para não perder talentos importantes. O futuro de Iago é uma questão que pode afetar não apenas sua carreira, mas também o desempenho do Flamengo na temporada. A torcida ficará atenta às movimentações nos bastidores e espera boas. Notícias sobre a permanência do zagueiro na Gávea. O tempo dirá qual será o destino de Iago. Por enquanto, o foco deve ser no campeonato e nas próximas partidas, onde Iago pode continuar brilhando e se destacando como um dos pilares da defesa rubro-negra. A pressão é grande, mas ele já provou ser capaz de lidar com isso e entregar resultados positivos em campo. A expectativa é que as próximas semanas tragam novidades sobre a situação contratual de Iago e que ele possa continuar fazendo parte da história do Flamengo por mais tempo. O clube precisa valorizar seus talentos e garantir que jogadores como ele permaneçam na equipe por mais temporadas. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Isso fortalece a nação rubro-negra. Nos bastidores do futebol carioca, um novo rumor começou a ganhar força nas últimas horas. Segundo pessoas próximas ao mercado, o Flamengo estaria preparando uma proposta agressiva para tentar tirar o jovem Ryan do Vasco da Gama ainda nesta janela. A ideia seria algo simples e direto: pagamento à vista, sem parcelamento, para aproveitar o momento financeiro delicado do rival. Ryan, considerado uma das maiores promessas do Vasco nos últimos anos, vem chamando atenção não só pelo talento, mas também pelo potencial de revenda. Mesmo muito jovem, ele já é visto por dirigentes como um ativo de alto valor
E é exatamente isso que faz o Flamengo enxergar uma oportunidade rara no mercado. O Vasco, por outro lado, vive uma situação bem mais complicada, com problemas financeiros, pressão por resultados e necessidade de equilibrar as contas. Qualquer proposta forte em dinheiro vivo vira automaticamente algo difícil de ignorar. É nesse contexto que o Flamengo poderia tentar dar o bote, usando o seu poder financeiro para colocar o rival contra a parede. Internamente, a diretoria rubro-negra entende que Rayan se encaixaria perfeitamente no projeto do clube. Jovem, brasileiro, com margem enorme de crescimento e potencial para virar titular ou ser vendido por muito mais no futuro. Uma contratação desse tipo não seria apenas esportiva, mas também estratégica, pensando em valorização e ativos do elenco. Claro, nada disso significa que o negócio esteja fechado. Até agora, não existe proposta oficial confirmada, nem acordo entre os clubes. O que existe são conversas de bastidores, sondagens e movimentações típicas de uma janela de transferências em ebulição. Especialmente quando envolve dois dos maiores rivais do Rio, também pesa o lado emocional da negociação. A torcida do Vasco certamente veria uma saída para o Flamengo como uma traição, enquanto para o rubro-negro seria um golpe duplo, reforçar o próprio elenco e enfraquecer um adversário direto. Esse tipo de contexto costuma deixar qualquer negociação ainda mais explosiva. Por enquanto, tudo segue no campo da especulação. Mas, se o Flamengo realmente colocar uma oferta à vista sobre a mesa, o Vasco terá uma decisão difícil pela frente: aceitar o dinheiro e aliviar a crise, ou segurar sua joia e arriscar perder uma oportunidade única de caixa. Os próximos dias podem ser decisivos. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima!